Graça e paz. Começamos hoje o projeto Te Respondo em 5 minutos. As pessoas mandam para mim as suas perguntas e em 5 minutos de vídeo nós vamos tentar respondê-las, deixando claro sempre que eu vou falar a minha opinião. Ela pode ser diferente da sua opinião e a gente nem por isso vai deixar de ser amigos ou vai cortar relacionamento. Algo muito em voga hoje nos nossos dias por conta da política. E é justamente sobre política que nós vamos falar. Recebi a pergunta do Erlaine Filho, lá de Gravatá, que diz o seguinte: qual posição o cristão pode ou deve ter em relação ao momento político em que vivemos? Esquerda, direita, etc. Olha, muito obrigado, Erlaine, pela sua pergunta e vamos tentar respondê-la da melhor maneira possível e mais objetivo possível. Primeira coisa, Elaine, é que Jesus não foi de direita, nem de esquerda, muito pelo contrário. Jesus era reto, centro. Não o centro que nós vemos hoje, né? O famoso centrão que tem por aí no Congresso Nacional. Jesus era adepto e era promotor da justiça. Então Jesus e o Evangelho não é de direita nem de esquerda. O Evangelho, ele prega a justiça em todos os níveis, em todos os sentidos. Então vamos logo resolver essa questão de direita e esquerda. O Evangelho não tem direita nem esquerda, ele é justo. O Jesus veio aqui buscar justiça. Com relação ao momento político que nós vivemos, estamos aí às vésperas de uma eleição, nós temos eleição em nível federal, nós temos eleição em nível estadual, nós temos eleição para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para o Senado Federal. Então, é uma das maiores eleições do nosso país, as mais importantes, vamos dizer assim. Durante a história do povo de Deus, do povo judeu, nós vemos vários homens exercendo o poder político, e exercendo com piedade, exercendo com determinação e seguindo o que Deus proclamava. Nós temos, por exemplo, Moisés, Josué, Gideão, o próprio José do Egito, Davi, Salomão, Ezequias, Daniel, Neemias e tantos outros que exerceram o poder político daquela época. Eles eram os homens que Deus havia levantado para guiar o povo de Deus e cuidar dele e promover a justiça. Em nosso meio cristão, nós temos visto em alguns lugares pessoas dizendo: a política é do diabo, política é coisa do diabo, o cristão não deve se envolver com política, o cristão deve ser uma pessoa apolítica. Eu quero te dizer algo: não há quem seja apolítico. Não tem como. Nós podemos até não ser político partidário, ok? Mas apolítico não há. Não há ninguém apolítico. Não tem como ser apolítico. Aristóteles, ele afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Tentar ser apolítico é uma forma de escapismo, de escapar da responsabilidade. Então, o cristão deve se envolver, sim, com as questões políticas da sua nação, do seu povo, muito mesmo porque nós somos cidadãos. E como cidadãos, precisamos nos envolver nos grandes temas da nossa nação. Ok? O outro lado de política ser coisa do diabo é também aquela questão de que evangélico vota em evangélico, cristão vota em cristão. Ora, isso não é regra. Infelizmente, nós temos muitos cristãos evangélicos, católicos e de outras correntes lá no Congresso Nacional que estão envergonhando o nome de Deus. E que estão aí nas denúncias, né? E alguns até presos com títulos de bispo e tal. Então, não é por aí. No meu ponto de vista, também nem um extremo de que política é coisa do diabo e nem outro extremo de que tem que votar em cristão. Não é bem assim que as coisas acontecem. Infelizmente, muitos púlpitos estão se transformando em palanques. Estão entrando nas igrejas, pastores e outros líderes religiosos de outras confissões estão abrindo suas portas para fazer apologia à política, proselitismo político, e isso é algo que certamente não agrada o coração de Deus. Então, também precisamos ter esse cuidado. Precisamos sim nos envolver na política, mas não podemos deixar que a política partidária envolva a igreja. Isso é muito sério.
E, querido, o povo de Deus precisa ser ativo nessa circunstância. Eu digo ativo, não necessariamente aquela pessoa que está nas ruas, e estar nas ruas é algo que é importante, quando em momentos que sejam de grande comoção e que sejam grandes temas políticos, se estar nas ruas não é um problema para o cristão, ele precisa também se movimentar e se envolver nisso, lutar pelas injustiças, contra as injustiças, melhor dizendo, lutar pelos pobres, pelos necessitados, isso é evangelho, isso é igreja, isso é ser igreja. Amém? Deus abençoe você, espero que tenha surtido efeito, que tenha te abençoado, esclarecido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.